mercado de trabalho é um sistema dinâmico onde se encontram dois polos principais. Quem oferece a força de trabalho, ou seja, os trabalhadores, e quem demanda essa força, ou seja, os empregadores. É nesse espaço simbólico que se estabelecem as relações de contratação, negociação, valorização ou desvalorização de competências e saberes. Mas mais do que um simples local de trocas, o mercado de trabalho é também um reflexo das estruturas sociais, políticas e econômicas de uma época. Ele mostra o que é considerado útil, necessário, descartável e urgente. No caso da tradução e mais especificamente da atuação como TILSP, o mercado de trabalho nos revela uma série de tensões. De um lado, a exigência constante por formações, certificações, domínio técnico e atualizações contínuas. Do outro, a instabilidade das contratações, a ausência de garantias, a fragmentação das oportunidades e a precarização das condições de trabalho, como você pôde observar no episódio 17. Ou seja, o mercado de trabalho não é apenas onde estamos enquanto profissionais. Ele também nos forma e deforma todos os dias. No episódio 7 do nosso podcast, falamos sobre o dilema entre o esforço e o acaso, inspirados no primeiro episódio da segunda temporada de Round 6. Ali, o pão simbolizava a formação contínua, ou seja, o caminho mais longo, mas mais seguro, enquanto a loteria representava os atalhos, as certificações rápidas, os títulos que sozinho não garantem sustentação a longo prazo. Foi uma conversa sobre escolhas profissionais e sobre o quanto, no nosso campo, a sobrevivência não depende apenas de competência, mas também de como o jogo está montado. E para quem não conhece, Round 6 é uma série sul-coreana que mescla crítica social e jogos de sobrevivência, onde as pessoas envolvidas participam de brincadeiras infantis com consequências mortais, literalmente. Cada jogo revela um aspecto brutal do sistema que vivemos e por isso a série se tornou um fenômeno global, ao escancarar o que a lógica da competição faz com o indivíduo. No episódio Chaves e Facas, episódio 1 da temporada 3, os participantes são divididos em duas equipes. A equipe azul, que carregava chaves e precisava se esconder, e a equipe vermelha, que tinha facas e devia caçar os adversários. A dinâmica? Muito simples, mas cruel. Vencer significava sobreviver. E sobreviver exige que uns sejam caçados, enquanto outros se escondem até o som da música infantil. Corre, corre, se esconde já, que o vermelho vai te pegar. É nesse cenário que vamos mergulhar para discutir o que isso revela sobre o mercado de trabalho da tradução e da interpretação, especialmente no nosso caso. E é exatamente nessa lógica que entra a metáfora do episódio Chaves e Facas, um campo de sobrevivência disfarçado de oportunidade que encontramos a possibilidade de discutir nossa vivência profissional. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e hoje, aproveitando o lançamento da terceira temporada de Round 6, vamos refletir sobre o esconde-esconde que fazemos para escapar de colegas não profissionais frente ao nosso sombrio mercado de trabalho. Prontos ou não, aí vou eu, porque como você sabe, de tédio o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. A terceira temporada da série Round 6 chega mergulhando ainda mais fundo nas metáforas sobre desigualdade, sobrevivência e os mecanismos perversos que sustentam a lógica da competição. Diferente das temporadas anteriores, aqui o foco não está apenas nos jogos, mas nas estratégias, nas alianças frágeis, nas traições previsíveis e na forma como o sistema premia a violência e pune a vulnerabilidade. É uma temporada mais densa, mais psicológica, o que nos convida a refletir não apenas sobre quem vence, mas sobre o que se perde para vencer. No episódio de estreia, como já dito, intitulado Chaves e Facas,
os participantes são divididos entre 2 times. Cada chave do time azul abre portas específicas em um labirinto de salas, enquanto cada morte do time azul permite que um vermelho avance de fase. É um jogo de sobrevivência, onde o conhecimento e o acesso precisam fugir da violência, que não sabe abrir portas, sabe cortar caminhos. Uma metáfora cruel e precisa do nosso mercado de trabalho. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que usamos a série como espelho para discutir a realidade da profissão do TILSP. No episódio 7, nós analisamos o episódio que fala sobre o pão e a loteria. Enquanto o pão, símbolo de uma formação continuada, e a loteria, as certificações rápidas ou ainda os exames de proficiência que todo dia as pessoas insistem em perguntar nos grupos de WhatsApp. Lá, nós falamos sobre os riscos de se construir uma carreira baseada apenas em atestados e títulos sem lastro profissional. Agora, com a estreia da 3ª temporada, retomamos esse universo, mas com uma lente, assim como uma faca, mais afiada. A do confronto direto, da violência simbólica, da lógica de exclusão que nos obriga a correr, esconder ou atacar para sobreviver no labirinto profissional que nos cerca. Então já deixo o aviso, esse episódio do podcast contém spoilers do primeiro episódio da 3ª temporada de Round 6. Se você ainda não assistiu e prefere manter o suspense, guarda esse episódio para assistir depois. Mas se você entendeu que Round 6 vai muito além da ficção e escancara o absurdo da realidade que vivemos, fica aqui comigo para essa análise que mistura crítica social, cultura pop e os bastidores do mercado da tradução. No episódio da série analisado nessa oportunidade, intitulado Chaves e Facas, o foco é todo em um único jogo, um esconde-esconde mortal, que acontece em uma gigantesca instalação labiríntica cheia de portas e de salas. A partida é simples e cruel. Os jogadores são divididos em 2 grupos, o grupo vermelho e o grupo azul. O time azul recebe chaves únicas, que são capazes de abrir uma porta específica. Mas essa porta, ao ser aberta, fica permanentemente aberta, sem a possibilidade de trancamento. Já o time vermelho recebe facas coloridas e afiadas, uma arma direta para eliminar qualquer azul que apareça. E cada faca representa a chance de matar ou de ser eliminado, pois se ninguém do time de vermelho conseguir matar, ele será eliminado. E cada faca representa a chance de eliminar, pois se ninguém do time vermelho conseguir eliminar alguém do time azul, ele do time vermelho será eliminado. A tensão é enorme. O time azul precisa se esconder em meio a um labirinto e encontrar uma saída em apenas 30 minutos. Já o time vermelho caça a cada ruído, cada movimento, pronto para atravessar qualquer porta ou cortar qualquer ameaça com brutalidade. Sua única função é eliminar para sobreviver e avançar de fase. A mecânica assemelha a um duelo de habilidades. As chaves representam a estratégia, o conhecimento do terreno e a capacidade de encontrar rotas de fuga. Já as facas, por sua vez, simbolizam a força brutal, o poder opressor, que não precisa entender o labirinto, só precisa atacar. A dinâmica entre as equipes permite ainda troca de chaves e facas antes do início, mudando alianças e estratégias. Quem vive a vida azul escolhe o caminho da inteligência e do acesso. Já quem veste o vermelho abraça a violência e a conquista pelo medo. E a cada eliminação, um vermelho passa de fase, ou seja, ganha mais força, enquanto um azul é eliminado. E isso é mais do que uma derrota individual, é um passo a mais rumo à dominação do time vermelho. Esse jogo traz à tona uma tensão visceral sobre saber se mover no terreno, ou seja, ter as chaves, versus dominar o jogo pela intimidação, as facas. E é exatamente esse confronto que vamos destrinchar no episódio do podcast de hoje. O que as chaves e as facas representam dentro do mercado de trabalho da tradução e da interpretação?
onde uns buscam se destacar com qualificação e estratégia, enquanto outros avançam na competição simplesmente cortando preços e ignorando ou ainda pisando os outros para subir de fase. E é exatamente esse confronto que vamos destrinchar no episódio de hoje do nosso podcast. O que as chaves e as facas representam dentro do mercado de trabalho da tradução e da interpretação? Onde uns buscam se destacar com qualificação e estratégia, outros avançam nessa competição simplesmente cortando preços, ignorando ou ainda pisando nos outros para subir de fase. Esse episódio nos ofereceu uma metáfora poderosa e incômoda para refletir sobre a realidade de mercado de trabalho dos tradutores e intérpretes do Par Libras português. Para quem está no jogo da vida com uma chave na mão, o desafio é complexo. As portas só se abrem uma vez. O tempo é curto, os corredores imprevisíveis e há caçadores à espreita. A metáfora das chaves nesse caso é direta e contundente. Ela, na minha concepção, representam as competências que adquirimos ao longo dos tempos, com estudo, prática, formação continuada, experiências variadas e reflexões profundas sobre o nosso fazer. E é exatamente aqui que o episódio pode ser articulado ao modelo de competência tradutória do PACT, de 2003. Abro aspas. A noção de competência, tanto na linguística como na linguística aplicada, e mais especificadamente nos estudos da tradução, carece de unanimidade. No contexto acadêmico, a sua complexidade pode ser constatada pelos diversos enfoques, muitas vezes antagônicos, que buscam examinar o fenômeno competência através de abordagens que vão desde a perspectiva de conhecimento inato até a percepção do seu caráter situado em termos de desempenho. Hurtado-Albir, 2005, página 15. O modelo de competência do grupo PACT compreende a atuação do tradutor. Aqui estamos fazendo uma espécie de estiramento do modelo para aplicar ao intérprete, como a mobilização integrada em 6 dimensões de saberes e habilidades denominadas subcompetências, isto é, a bilíngue, a extralinguística, a instrumental, a de conhecimento sobre tradução, a estratégia e os componentes psicofisiológicos. A subcompetência bilíngue é a base para uma atuação. No nosso caso, significa o domínio operativo e ativo da Libras e da língua portuguesa, em seus múltiplos registros, variações e contextos. Uma chave que exige prática, repertório e sensibilidade. Intérpretes que não dominam de forma consciente esses 2 polos linguísticos frequentemente acabam expostos, limitados ou reprodutivamente presos a escolhas automatizadas e pouco sensíveis ao contexto. Já a subcompetência extralinguística, por sua vez, amplia nosso campo de ação. É o que permite a compreensão do mundo, das culturas envolvidas e dos contextos sociais e institucionais a quais atuamos. Trata-se de um conhecimento enciclopédico e sociocultural que sustenta nossas decisões tradutórias, mesmo quando o texto não diz tudo explicitamente. Essa chave permite ao profissional abrir portas que não são óbvias, ou seja, ler as entrelinhas, antecipar sentidos, interpretar gestos dentro dos seus contextos sociais. Já a subcompetência instrumental inclui o domínio de ferramentas e recursos que auxiliam a atividade tradutória ou interpretativa, como glossários digitais, plataformas de conferência, softwares de edição de vídeo, recursos de legendagem, inteligência artificial, sistema de buscas terminológicas e outros. É a chave que permite ao intérprete lidar com a técnica que permeia o ofício, sobretudo em tempos em que a atuação remota se tornou rotina. Já a subcompetência de conhecimento sobre a tradução tem natureza declarativa, ou seja, abrange o saber sobre os tipos, modalidades, estratégias e contextos de tradução e interpretação. É a compreensão do que se faz, de como faz e por que se faz. Sem ela, o intérprete pode até agir, mas com baixa consciência das consequências de suas escolhas.
Já a subcompetência estratégica, que é localizada no centro deste modelo, é a chave mestra, pois ela planeja, coordena, resolve impasses, avalia riscos e alternativas. É como se fosse uma bússola para o processo. E é com essa chave que o intérprete aprende a lidar com situações de crise, com lacunas de compreensão, com improvisos éticos e com exigências contextuais que não estavam até então presentes ou previstas. Por fim, os componentes psicofisiológicos são elementos mais silenciosos, mas igualmente determinantes. São a atenção, a concentração, a memória operacional, o equilíbrio emocional, resistência ao estresse e outros. O intérprete pode ter todas essas chaves citadas anteriormente, mas se não estiver bem psicofisiologicamente falando, seu desempenho se compromete. Cansaço, ansiedade, sobrecarga emocional e a falta de reconhecimento corroem essa base de sustentação. Agora, se olharmos para o outro lado do episódio, teremos os jogadores vermelhos, que não têm chaves semelhantes a essas, mas têm facas. Eles não precisam entender o labirinto, não precisam buscar portas, nem lidar com a angústia das escolhas complexas. Basta caçar, eliminar e avançar. Na metáfora do mercado de trabalho, as facas são os artifícios e os atalhos usados por quem não possui ou não mobiliza as subcompetências tradutórias, mas ainda assim quer se manter e ascender na profissão. A faca aparece quando um profissional ignora a formação contínua ao se ancorar apenas na visibilidade da profissão. Quando alguém ocupa espaço sem preparo, quando alguém aceita qualquer valor sem uma negociação, quando alguém desrespeita a ética profissional, quando se interpreta em contextos extremamente sensíveis sem o domínio necessário e quando transforma Libras em um espetáculo para alimentar o próprio ego. Lembre-se que até para trabalho voluntário, a formação ela é necessária. No mercado, o corte é simbólico. Fura-se a pauta de um colega, aceita-se um edital com valor rebaixado, silencia-se diante de uma injustiça por medo de perder o espaço, viraliza-se por um vídeo mal feito em troca de curtidas. E o que mais me assusta é que, assim como no jogo, o sistema recompensa esse comportamento. A cada profissional ético que adoece, desiste ou é silenciado, outro, com a faca na mão, sobe de fase. É a lógica da substituição. O sistema não quer qualidade, quer ocupação. E essa substituição gera cansaço, frustração e um sentimento constante de que ser bom não basta atualmente. E o mais triste, muitos que começaram com as chaves acabam pegando as facas. Profissionais sérios, éticos, comprometidos, que por cansaço ou desesperança, ou por puro desejo de sobrevivência desse mercado, abrem mão de suas subcompetências e se moldam às expectativas do mercado, passando a jogar o mesmo jogo de eliminação. Deixam de investir em formação, começam a se autopromover sem critério, banalizam a Libras e esquecem que, para além da profissão, existe um compromisso social com a mediação linguística. Ao nos debruçarmos sobre essa metáfora, percebemos que o problema não está apenas nos indivíduos, mas na estrutura do jogo. A forma como o mercado da tradução e da interpretação está organizado, sem regulamentação forte, sem critérios claros de contratação, sem conselho profissional, sem um sindicato representativo, com instituições formadoras em disputa e com um excesso de oferta informal e um apagamento da experiência. Com isso, cria-se um ambiente em que a faca parece ser mais eficaz do que uma chave. Mas o modelo de subcompetências do PACT nos lembra que a competência não é um dom, não é um talento espontâneo, muito menos um show performático. A competência se constrói, se integra, se articula. A atuação tradutória exige muito mais do que a presença, exige preparo, responsabilidade, consciência, sensibilidade, bem como resiliência. A chave não é para quem quer o caminho fácil, é para quem entende que cada porta aberta exige saber o que se faz com ela depois.
Portanto, esse episódio é mais do que uma crítica social dramatizada. É um espelho infeliz do nosso cotidiano profissional. É o retrato mais cruel de um campo onde sobreviver não basta. É preciso escolher como sobreviver. E a escolha entre usar a chave ou a faca é também a escolha entre construir uma profissão baseada na ética, no saber e na coletividade, ou reforçar um sistema que transforma colegas em inimigos e o trabalho em uma arena de eliminação. É preciso muita coragem e resiliência para continuar com uma chave na mão num jogo que premia quem empunha uma faca. Mas talvez seja essa a verdadeira subversão. Recusar o jogo, insistir na formação, resistir à tentação do corte, abre portas para os outros estarem juntos. Porque o que mantém viva a profissão de Tilsp não é quem vence sozinho, é quem constrói passagem para que todos a atravessem com dignidade. Ao final do episódio, uma verdade inesperada e quase silenciosa se revela. Spoilers! Havia uma saída possível sem precisar matar ninguém. No meio do caos da caça e da tensão constante, uma alternativa existia. Mas exigia algo que o jogo desincentivava desde o início: a colaboração. Se um jogador azul conseguisse coletar 3 chaves diferentes, cada uma com um formato único, portanto carregada por pessoas diferentes, e encontrasse a porta certa, conseguiria escapar do labirinto sem que nenhum vermelho fosse promovido e nenhum azul precisasse ser eliminado. O jogo poderia ser vencido sem sangue. Mas quem estava disposto a compartilhar suas chaves? Essa revelação funciona como uma metáfora ainda mais potente quando olhamos para o nosso campo profissional. A competência tradutória, como nos ensina o modelo PACT, é feita de múltiplas chaves. Nenhum profissional nasce com todas elas. Elas são adquiridas, desenvolvidas, praticadas ao longo da trajetória. E talvez o que nos falte não sejam as chaves em si, mas a capacidade de reconhecer que há outras pessoas com chaves diferentes das nossas, e que juntas essas chaves abrem portas mais seguras, mais éticas, mais sustentáveis. Na prática, isso significa investir em redes de apoio profissional. Significa reconhecer que não precisamos ocupar todos os espaços sozinhos, mas sim construir caminhos com e para os outros. Significa recusar os jogos de vaidade, de competição desleal e da promoção individualista. É fortalecer associações, cooperativas, grupos de estudos, eventos sérios de formação e iniciativas de mentoria. É abandonar esse discurso de cada um por si e assumir que só há futuro coletivo quando as chaves se somam. O mercado pode ser violento, pode premiar as facas, mas também pode ser transformado, não pela negação da realidade, mas pela construção de outras regras. Se a estrutura do jogo atual favorece a destruição, cabe a nós criar novas dinâmicas de permanência, onde o avanço não seja a custo do outro, mas com o outro. Talvez a saída do labirinto não esteja em correr mais rápido ou se esconder melhor, mas em reunir as chaves certas e abrir juntos uma porta que ninguém conseguiu abrir sozinho. Porque no final das contas, traduzir ou interpretar é isso: construir sentidos com outros, não contra ele. E esse sim é um jogo que vale a pena jogar. A verdade é que o jogo continua mesmo quando o episódio termina. E mais do que isso, o jogo está acontecendo agora, fora das telas, no cotidiano de nossas atuações, nas escolhas que fazemos a cada contrato aceito, a cada pauta recusada, a cada silêncio mantido, a cada colega ignorado. Chaves e facas não é apenas uma metáfora de impacto visual, é uma denúncia bem construída sobre os mecanismos de exclusão que nos são impostos e que muitas vezes também são reproduzidos por nós. O episódio não apenas mostra um sistema violento, ele escancara como a própria estrutura foi desenhada para fazer com que a violência pareça natural, inevitável e até mesmo parte do jogo. Mas não é.
A competição, a sobreposição, o avanço à custa dos outros, a eliminação simbólica de colegas e a ocupação desenfreada de espaços sem preparo não são regras naturais. São práticas alimentadas por um mercado desregulado, por uma formação que por muitas vezes negligencia o coletivo, por uma sociedade que romantiza a esperteza em detrimento da ética. Quando a gente percebe que o jogo é moldado para nos colocar uns contra os outros, a única resposta coerente é parar de jogar sobre essas condições. E isso não significa sair do mercado, mas recusar os atalhos que nos transformam em versões agressivas de nós mesmos. Ser competente é muito mais do que ter conhecimento técnico, é saber mobilizar esse conhecimento com consciência, com responsabilidade, com um olhar crítico sobre o lugar que ocupamos e as relações que construímos. É entender que nenhuma competência isolada garante a permanência, porque a atuação profissional não é um jogo de habilidade individual, mas é uma prática situada, coletiva, enraizada em contextos que demandam muito mais do que a performance, demandam ética, posicionamento e coragem. A possibilidade revelada no episódio, a de escapar do labirinto reunindo 3 chaves diferentes, não é apenas uma saída narrativa. É um convite a repensar as estratégias que temos alimentado como categoria profissional. Enquanto insistirmos em nos proteger sozinhos, em esconder o que sabemos, em competir para sobreviver, o jogo continuará vencendo. Mas quando reconhecermos que o outro carrega uma chave que falta em nós e que abrir a porta da saída exige somar competências, a lógica começa a se desfazer. Por isso, mais do que resistir, o que se impõe agora é a necessidade de reorganizar o jogo. Isso passa por fortalecer espaços de formação sólida, por valorizar processos coletivos, por exigir regulamentação que proteja a profissão, por criar mecanismos de autorregulação quando o Estado se omite, por denunciar práticas predatórias. Repita comigo, o intérprete não pode ser MEI. Por romper com a lógica da espetacularização e por devolver à tradução e à interpretação o que elas têm de mais essencial, o compromisso com o outro. O episódio termina, mas a pergunta que ele deixa não pode ser ignorada. Você vai continuar correndo sozinho com a sua chave, se escondendo dos vermelhos com facas, esperando que o mercado te salve? Ou vai reunir outras chaves, formar novas alianças e construir saídas possíveis para além desse labirinto mercadológico? Porque o jogo é violento sim, mas ainda assim a escolha de como jogar continua sendo nossa. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundo da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio o intérprete não morre.